Então vamos à palavra dessa noite. Quantos vieram para se alimentar espiritualmente? Digam amém? Amém. Eu quero crer que todos se alimentaram hoje, né? Não espiritualmente, talvez até sim, né? Alguém pode já ter se alimentado espiritualmente, mas agora você está reunido com a tua família da fé, com esse propósito, que é um propósito de Deus. Mas eu tenho também certeza que seu corpo necessitou de alimento hoje, amém ou amém? Acho que quem não se alimentou deve estar fraquinho aí, mas com certeza seu corpo exigiu de você isso, né? Você se alimentasse. Aí começa a vir os mal-estares, a fraqueza, então é preciso se alimentar. Isso também transfere-se para o plano espiritual. Se nós não nos alimentarmos da palavra, porque Jesus mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 6, se não me engano, que ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus, né? Ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. Então ele, na verdade, a palavra é o alimento da nossa alma. Você crê nisso? Então, se assente à mesa então e vamos nos alimentar em nome de Jesus. Voltando lá naquela, quando eu falo voltando, porque está gravando agora o culto, mas nós abrimos o louvor com 1 João capítulo 3. Vamos voltar lá então, e para os que estão agora começando com a gente aqui na internet, é a primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3. A referência justamente da abertura que foi feita, e agora vamos fazer também da palavra, com a mesma passagem que nós lemos há pouco, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, e no versículo 8, eu insisto, a parte B, apenas o final, que diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Estamos juntos na leitura? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Algumas escrituras vão dizer, traduções vão dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo. Glórias a Deus por isso, né? Então vamos orar mais uma vez sobre esta abertura, para que o Espírito Santo venha nos revelar aquilo que Ele quer que seja revelado, que o Espírito Santo possa testificar no teu coração a mensagem, e todos nós, eu, pregador, você ouvinte, possamos sair daqui renovados e fortalecidos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus então, mais uma vez. Senhor Deus, unimos a nossa fé e a nossa oração na tua presença, através do nome sobre todos os nomes, que é o nome de teu Filho Jesus. Sabemos que este nome nos dá acesso à tua santidade, à tua presença, não por obras do homem, mas sim pela obra de teu Filho Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho pelo sangue dele. Então, Senhor, temos a ousadia, a intrepidez de entrar na tua presença para pedir que a tua glória seja manifestada neste culto, que a tua glória seja manifestada em cada mente, em cada coração, para que possamos todos, Senhor, ao sair daqui, sermos renovados e fortalecidos da tua glória, para praticarmos o teu evangelho conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos em Cristo, vou ler de novo aqui para ficar bem, dar o sentido real, né, do que Deus nos trouxe essa mensagem. No versículo 8 completo diz: quem pratica o pecado é do diabo. Então é um fato, e o ser humano não tem como, né, amados? A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram. Olha como a igreja conhece as escrituras, né? É impossível não ter alguém que não peque. Há um outro texto que diz: se alguém disser que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. Olha só, porque não há um justo sequer na terra. Todos pecaram e todos carecem, necessitam da glória de Deus. Diga amém? Então, mas só que a mensagem vai evoluir, vai fluir aqui. Você vai entender o porquê nós só lemos no início a parte B. Porque sabemos que esse mundo está contaminado. Eu vou pedir que você vá comigo, por favor, no capítulo 5 da mesma carta que você e eu estamos aí. Mas no versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Encontramos? Ali diz: sabemos que somos de Deus. Você tem essa convicção? Amém. Ele nos comprou, né, amados? Com o sangue precioso de Jesus. Nós sabemos que somos de Deus. Aliás, propriedade exclusiva dele. Diga amém? Amém. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo, que o mundo inteiro está no maligno, ou jaz no maligno. Essas escrituras. Então é muito importante nós entendermos que Jesus veio justamente para desfazer a obra do inimigo. Quem nos fez pecar, Deus sabe quem foi. Chegaremos já já. Mas é muito importante nós entendermos que Deus tem esse conhecimento, e Ele ama o ser humano. Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança.
Então nós precisamos entender. Só que o que nós precisamos chegar hoje, nesse momento aqui, na mensagem que Deus nos tocou a falar sobre esses últimos dias, sobre esses tempos que está chegando, que é muito claro para essa geração que está vivendo no século 21, é muito claro, longe daqui da época que Jesus viveu, que são 2000 e tantos anos atrás, que ele viveu como homem na terra. Aquela geração ele já pregava, mas muitas coisas que ele pregava para aquela geração era de difícil compreensão para eles. Para nós hoje está ficando mais fácil de compreender as Escrituras, porque tudo está muito claro, porque nunca houve sinais tão grandes para outras gerações como está vendo a nossa geração. Você concorda com isso? Os sinais estão muito fortes, tudo aquilo que as Escrituras contemplam está acontecendo. Nós estamos vendo tudo de tudo, estamos vendo guerras, rumores de guerras, estamos vendo mudança climática, desastres naturais, estamos vendo a evolução da ciência. Meu Deus do céu, eu voltava um dia desse, não sei de onde, liguei na CBN, estava ouvindo uma pessoa dando uma reportagem, e era um cientista famoso lá, que estava dando uma entrevista, numa reportagem, e ele falava, amados, que há um robô já no mundo, com inteligência própria. Ele falou até o nome dela, Júlia não sei o que, mulher, feminino. E ele falava que aquele robô com aquela identidade já havia adquirido a primeira cidadania no mundo. Um país, a Arábia, um país árabe, deu cidadania para aquele robô, com direitos e deveres de cidadão, porque aquele robô já tem personalidade própria. Inclusive chorou porque não é ser humano. E ele falava umas coisas que eu fiquei, meu Deus, eu vou parar de ouvir isso aqui. Então eu fiquei espantado com a evolução da ciência, coisas que você nem imaginava que haveria de acontecer, e já está acontecendo. Se você quiser pesquisar na internet, você pesquisa isso aí. Mas eu vi essa semana passada que já existe um robô com inteligência própria, ele tem iniciativa própria, ele tem, ou seja, ele é programado para ter sentimentos, de acordo com o ambiente que vive. Meu Deus do céu. E aí no final quando eu caminhava, dirigi o carro ouvindo, chegou uma hora que eles falaram, não se espante, que em 2040, por aí, já estejamos dividindo a população terráquea com a população de robôs, andando nas ruas, trombando um com o outro. O que era ficção de Hollywood vai virar realidade. Aí ele até citou, falou, olha, nós vimos na década passada, ele falou uma coisa assim, ele falou lá de um filme lá que quem assistiu achava que lá era uma loucura, e era pressuposto que aconteceria em 2030, 2000 e pouco. Já aconteceu agora, na virada da primeira década, meu Deus do céu, de 2000. Então ele falou assim, nós estamos imaginando que isso vai acontecer em 2046 por aí, nos nossos cálculos, mas nada vai nos espantar se isso cair para 20 anos menos. E aí eu falei, meu Deus do céu, é uma das passagens que a Bíblia diz a evolução da ciência. Então nunca nenhuma geração experimentou os sinais como estão nas Escrituras acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu insisto, Deus mandou até fazer uma relação aqui, ó, guerra, rumores de guerras, mudança climática, desastres naturais, a ciência evoluindo de forma espantosa, o amor se esfriando na terra, a velocidade do tempo, ou seja, a abreviação dos dias, a parte mais triste ainda, filhos matando pais, pais matando filhos, e a perversão na área sexual. Enfim, misericórdia. Detalhe, já na época que Jesus andou aqui, entre nós como homem, como Deus homem, os discípulos, ao ouvirem as suas mensagens sobre o que é abominável aos olhos de Deus, o que o ser humano faz por causa do pecado, né? Eles já ficaram espantados, falaram, Senhor, sendo assim, de Jesus falar as coisas que é abominável a Deus. Para você ter ideia, ele chega a dizer, olha, quem pensa que adulterar é só deitar-se com a mulher, não é. Jesus fala em outras palavras, só de olhar e desejar, você já adulterou com ela. Já no mundo espiritual você já é adúltero. A Bíblia diz isso aí. Os discípulos, Senhor, não tem jeito. Sendo assim, quem vai ser salvo? Né? E hoje o que mais tem na mídia, em tudo aí, a sedução está
né? Então, amados, eu vou pedir que você vá comigo, por favor, em Mateus capítulo 19, porque nós não percam o foco. A palavra de Deus nos diz, olha, para isso Jesus se manifestou, veio desfazer, veio destruir as obras do diabo. Diga glórias a Deus. Nós não estamos aqui para louvar as obras do inimigo, estamos para comunicar aqui oficialmente, pela uma escritura oficial de Deus, que Jesus veio já, e veio destruir as obras do inimigo. E nós sabemos que o mundo está assim por causa de quem é, né? Mateus 19, então, quando eu pedi que você fosse até lá comigo, porque é um culto de libertação, nós temos que estar atento às astutas ciladas do inimigo em nossas vidas. E no capítulo de número 19, meus irmãos, versículo 25 e 26, vai nos dizer assim, essa passagem que os discípulos perguntam. E os seus discípulos então, ouvindo, disseram, admirados, quem poderá ser salvo? Né? Ou quem pode então se salvar? E Jesus, versículo 26, olhou bem para eles, né? Fitou bem os olhos neles e disse-lhes, aos homens isso é aos homens isso é impossível, mas tudo é, para Deus tudo é possível. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados, você crê, né? Para Deus tudo é possível. Há um fato ocorrido na vida de Jesus, em que ele declara publicamente um perdão a um paralítico, escandalizou terrivelmente os fariseus, os hipócritas dos fariseus, os escribas. Vou pedir que você vá comigo em Lucas, capítulo de número 5. Aquele povo estava mais preocupado, se escandalizava com a obra de Jesus. Você vai entender a mensagem. Vamos ligar já tudo aí, ó. Aquilo que é possível, é impossível para os homens, é possível para Deus, amém? E Jesus veio justamente para desfazer as obras do inimigo. O inimigo conseguiu colocar no homem uma cegueira espiritual tal, que ele vê, mas não enxerga, ele ouve, mas não escuta. A Bíblia diz isso aí, ou não diz, amados? Quantos você conhece que já estão nas igrejas há muitos anos ouvindo a palavra, e parece que nunca ouviu sequer uma sílaba da Bíblia, pela sua vida, pelo seu exemplo de vida? Por quê? Porque ainda está surdo espiritualmente, ainda está cego espiritualmente. Então, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Aliás, está nas Escrituras Sagradas, no capítulo 4 de Lucas, não precisa ir lá, está escrito claramente que Jesus veio para dar vista aos cegos, para tirar do cativeiro os cativos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Diga glórias a Deus. Então, voltando aqui às Escrituras, que eu já havia pedido que vocês fossem, em Lucas capítulo 5, esta é a passagem que eu me referi há pouco, quando Jesus publicamente faz um ato de perdão, ele perdoa o paralítico dos seus pecados. Por quê? Porque é importante nós entendermos o contexto. Para aquele povo, qualquer tipo de deficiência era pecado. Era pecado ou seu, ou da sua antecedência. Então aquele homem era um paralítico. Então, claramente eles entendiam ele como um pecador. Não é como nós hoje que entendemos que todos são pecadores. Eles naquela ocasião, eles faziam acepções mesmo. A mulher não tem filho, é amaldiçoada. Se nascer sua filha mulher, ela é totalmente amaldiçoada no meio dela. Se não tem filho, então você é estéril, você não faz ideia a fama que fica dela. Se a pessoa tem um defeito, nasce com defeito, é maldição hereditária. Então eles tinham todo esse contexto. Então Jesus vai fazer o seguinte agora. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 17. Estamos juntos? 5,17. A cura de um paralítico. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Olha como que eles acompanhavam Jesus, né? Então, havia vários doutores da lei ali, vários escribas, vários fariseus, enfim, estava tudo ali, ó, e Jesus pregando. Versículo 18, ainda não terminei. E viram, e a virtude do Senhor, quer dizer, o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. Diga amém? Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado
e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio do salão onde estava Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse-lhe ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Aí aconteceu o que? Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo de número 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diga Deus homem. Amém? Ele estava como homem ali, mas é Deus. Então, nesse momento, o Espírito de Deus revelou a Jesus os pensamentos deles. E versículo 22 diz: Jesus então, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes: que razoais em vosso coração? Versículo 23: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Então nesse momento ele olha para o paralítico e diz: eu te digo, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, ficando cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia, Jesus. Vamos entender o contexto disso tudo. É um fato que a vinda de Jesus, ali naquele momento, pregando o Evangelho, pregando, no caso, as Escrituras, quando desce aquela cama, é um fato que ele podia simplesmente falar: paralítico, levanta e anda, e ele sair. Já teria, a missão daquele dia teria sido cumprida. Mas Deus falava no meu coração: presta bem atenção que eu vou te ensinar, filho. Eu quero que você passe para a igreja que eu te dei, a igreja que está lá sob tua responsabilidade. Muitos, nos dias de hoje, também, como no tempo de Jesus, como homem, havia também a ciência, havia o mundo oculto, feiticeiros, mágicos, magos, né? E aí, por que Jesus não cura primeiro? Por vários motivos. Um deles é esse aí: porque poderiam aqueles escribas, aqueles fariseus, dizer entre si: mas isso aí já vimos também acontecer em tal lugar, lá também em tal lugar aconteceu algo semelhante, né? Então poderia acontecer. Então o Espírito Santo falou no meu coração: revela ao povo de Deus que há uma ordem de decência no meu plano, na vida de cada um, e muitas vezes querem mudar essa ordem. Quando eu digo que deve ser buscado o meu reino primeiro, e a minha justiça em primeiro lugar, que as demais coisas eu vou acrescentar, está dentro desse contexto. Porque ele disse: o que é mais fácil dizer para vocês? O que vocês acham que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Você percebeu que ele jogou essa pergunta para eles? Porque se ele simplesmente tivesse curado, ele estava ali numa pessoa, uma figura humana, usando um poder que eles não conheciam, sobrenatural. Mas quando ele então fala, antes de falar levanta e anda, ele fala: estão perdoados os teus pecados. Diga para o irmão do seu lado: ele está curando a alma. Você vai entender essa mensagem. Então, naquele momento, estão perdoados os seus pecados. Somente Deus tem autoridade de fazer isso. E ali estava um homem dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados. E isso escandalizou os fariseus e os escribas, porque se ele simplesmente manda ele levantar e andar, bateriam palma, ficariam maravilhados, como ficaram, mas não mexeria onde tinha que mexer, para mostrar que quem estava ali não era mais um homem, não. Eu quero que você entenda que Deus está mandando dizer essa noite: você não veio para uma religião a mais, não. Viu, igreja? Você não se converteu à religião, você se converteu a Jesus Cristo, ao único Deus verdadeiro. Amém, igreja? Aquele que se preocupa não somente com a tua vida terrena, porque ele que te criou, mas ele quer primeiro curar a tua alma. Ele quer curar sarar você de toda maldição, de todo pecado que você, não por tua vontade, involuntariamente nasceu com ela. Eu vou buscar junto na palavra para que você entenda melhor. Aleluia, Jesus.
Antes, abra a Bíblia Sagrada, por favor, em Mateus 26. Nós precisamos entender, amados, aquele contexto da passagem, que Jesus veio para desfazer. E Ele vai desfazer as obras do inimigo na tua vida. Você crê? Toma posse, irmão. Toma posse, minha mãe e meu irmão. Que Ele veio, e veio para desfazer as obras do inimigo. Por que Deus quer curar primeiro? Por que Ele quer curar primeiro o espírito? Porque é o espírito que vai permanecer. A carne vai voltar para onde? Para o pó. Ela é pó. Do pó vieste, ao pó voltará. Não era para ser assim. Mas quando o inimigo contaminou o primeiro casal, o ser humano, Deus, para não condenar aquela criação perfeita que Ele criou, Ele teve que condenar algo para não matar o fôlego que estava ali dentro, que é justamente o corpo. Então a carne ficou contaminada, e aí ficou o trabalho de cura interior, que aí proveu Deus que o seu filho viesse fazer isso, desfazer as obras do diabo. Você está entendendo, igreja? Esse é o Evangelho. A boa notícia é essa: Jesus veio para desfazer as obras do diabo, lá com o primeiro casal. Então, ao invés de ficarmos desesperados, correndo atrás de muitas coisas terrenas que são tudo vaidades, devemos primeiro entender o propósito de Deus, que é primeiro sermos curados. Vamos então a Mateus 26, no versículo 41, quando está escrito claramente ali, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa passagem ele está citando, ele está falando com discípulos. Tem discípulos aqui, igreja? Essa é aquela passagem que ele chama alguns dos seus, né, para ir com ele orar afastado. Então ele chama alguns ali, eles não conseguem, eles dormem. Aí Jesus desperta eles: vocês não conseguem acordar nem uma hora para orar comigo? Despertam. Ele vai orar de novo, eles dormem de novo. Isso acontece por 3 vezes. Aí chega uma hora que Jesus vai dizer para ele: olha, vocês têm que vigiar, gente. Eu só estou trabalhando no interior de vocês. A alma de vocês está uma beleza, o espírito de vocês já está preparado. Mas vocês têm que entender que a carne de vocês é fraca. Então é isso que ele vai dizer aqui, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então a ordem natural é essa: Deus quer curar primeiro a tua alma, Deus quer curar o teu espírito. Porque a tua carne, você vai lutar a vida toda com ela aqui. Não se iluda, senão Deus deixaria um parênteses aberto: todos pecaram antes de tal coisa. Não, todos pecaram e todos carecem de Deus. Ponto final. Ou seja, você vai passar a vida inteirinha lutando com a tua carne aqui na terra. É uma luta, mas porque teu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Então Jesus está dizendo claramente aqui, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, porque eu já curei. Está falando com discípulos. Por isso que eu perguntei se havia discípulos aqui, porque esse é o processo de Jesus quando Ele chama. Então a ordem certa não é levanta-te e anda, não é pode ir lá buscar a tua bênção, a chave que você queria, pode buscar lá o que você queria, que você veio buscar. Não. Primeiro eu quero perdoar teus pecados, primeiro eu quero te curar. Está compreendendo, igreja? Então vamos então em Mateus capítulo 6, que é justamente essa passagem que ele vai nos revelar aqui, ó, no versículo 33. Então não fique ansioso, amados, com nada. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Como é que Ele vai te dar algo que você não está preparado para receber, que você não está nem liberado, que tua alma ainda está contaminada? Para que Ele vai dar para o teu corpo algo para agradar a tua carne? Tem pessoas que são muito ansiosos, tem pessoas que ficam desesperadas por coisas terrenas. O Senhor fala: calma. Olha o que Ele está ensinando aqui no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Diga: cura da alma. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, tudo que você necessita para a carne, vai ser acrescentado. Mas você crê? Amém. É o que está dizendo aqui, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glórias a Deus por isso. Então qual que é a ordem certa? A primeira, Jesus fez a ordem certinha naquele homem ali. Primeiro desceu a cama: filho, você está perdoado. Ou seja, o que você tinha aí
segundo a teologia da época, né? Você está assim por causa de algum pecado. Então, você está perdoado. Seus pecados foram perdoados. Levanta-te e anda, depois ele falou. Amém, igreja? O que você está necessitado, amados? O que você necessita na sua vida? Está passando por problemas financeiros? Eu não sei. Deus sabe. Se está, diga para o teu irmão do lado: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Está passando por um problema sentimental, na tua área sentimental? Diga para o irmão do teu lado: busca o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Que mais? Está passando por que mais? Por problemas familiares, vamos dizer, familiares. Então, está tendo luta na família? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. É problema de saúde? Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Que tudo que você necessita vai ser acrescentado. Amém, igreja? Não é a palavra do homem, igreja, é a palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir. Amém? Deus sabe perfeitamente quem é responsável pelo pecado no homem. Vamos em Romanos capítulo 8, para ficar bem claro essa situação aqui. Deus ama a humanidade, amados. Deus tem um amor, que Ele provou esse amor dando o seu único filho para nós. Quem é que ama dessa forma, amados? Dando para morrer uma morte terrível, horrível, o seu único filho, sofrer por motivos, por inimigos, porque a Bíblia diz que nossa carne é inimiga de Deus. Então Deus já provou o seu amor, e Ele nos ama porque Ele sabe o que está escrito aqui agora, Romanos 8, e versículo de número 20. Ele sabe que toda a criação está sujeita ao pecado, que é a vaidade. Amém? Encontraram Romanos 8, 20? Porque toda a criação está sujeita à vaidade, que é o pecado, e não é por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Diga amém? Olha como Deus sabe quem é o responsável por tudo isso aí. Por isso que Ele ama. Deus, Ele ama o pecador, não o pecado, Ele ama o pecador. Amém? A origem de todo mal, nós sabemos que ela é vinda do plano espiritual. A origem de todo mal, ela é oriunda do plano espiritual, e só poderá ser vencido com algo espiritual. Diga antídoto. Amém? Só poderá ser vencido com um antídoto espiritual. Deus me trouxe essa palavra antídoto. Eu sabia o que era antídoto, mas Ele falou: observe uma coisa que vocês não percebem, como eu falo em parábolas. Quando eu falei antídoto no teu coração, filho, Ele disse para mim na mensagem: o que inimigo é mais citado na Bíblia como serpente? Amém? Como uma cobra, como uma serpente. E a serpente a maioria delas, toda serpente, a maioria delas são venenosas. Então Deus falava no meu coração: quando alguém aí na terra é picado por uma serpente, veneno mortal, ele vai buscar o que? O antídoto, que é a única coisa que pode combater aquele mal, para que a pessoa não morra. Então Deus falava no meu coração: Jesus é o antídoto. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém. Olha, quem fica lá picado vai por um acampamento, por exemplo, vai acampar, vai pescar, de repente é picado por cobra, vai fazer o quê? Vai ficar deitado na rede, esperando a morte vir? Ou vai pescar, continuar pescando? Essa pessoa vai sair imediatamente correndo, desesperado, para onde há o antídoto, uma forma de se livrar daquela morte, porque é iminente a morte da pessoa. Amém ou não amém? Então o Espírito Santo falava no meu coração: quem é o inimigo? Uma serpente. Qual é o veneno que Ele lançou na humanidade, que é mortal? O pecado. O salário do pecado é a morte. O resultado da picada da serpente, que é o pecado, é a morte. E só há uma forma de se livrar dessa morte, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Por favor, lembrando que nós pregamos lá no início: para isto, diga comigo, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Antídoto. Amém? Ele é o antídoto, amados. Ele é o antídoto. Glórias a Deus por isso. Então vamos fazer um raciocínio de lógica aqui, ó. Poxa, se eu sei que o pecado vai me matar, eu estou no mundo, estou lá, não quero ir para a igreja, minha mulher vai, o marido de alguém vai, enfim,
Eu não vou. Minha mãe vai, meu pai vai, mas eu não vou. Eles oram por mim lá. Deixa eu continuar aqui no mundão. Quer dizer, no meio da víbora, da serpente. E aí então, se eu agora descobrir, eu tenho raciocínio. Se eu estou então picado, se eu fui picado com o pecado, eu preciso do antídoto. Eu vou ficar esperando que a morte chegar. Então o Espírito Santo falava no meu coração. É por isso que eu falo para o meu povo: buscar enquanto se pode achar. Amém, igreja? Buscar enquanto se pode achar. Porque só há uma cura, só há um caminho para a vida eterna. Repita comigo essa palavra: Jesus é o único caminho, a vida. Amém? Então é a hora de você praticar esse evangelho, amados. É a hora de você lembrar quando o inimigo vir lançar setas de você ficar na sua casa, ou você deixar de buscar Deus, de trazer aqui, ó, representando a sua família, as fotos, as águas para beber por eles. Os antídotos estão tudo aí, ó, na mesa, ó. Deus vai derramar um antídoto sobre a unção dele, sobre cada vida, sobre cada causa. Mas se você crer, amém, igreja? Então, por isso que nós vamos encerrar essa mensagem, mais uma vez, objetivamente, com a palavra que Deus me tocou como tema dessa noite. Jesus é a cura. Amém? Jesus é a cura. Não há outra cura que evite a morte eterna. E isso está onde? Vamos ver no Evangelho de João. Aleluia, Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus então diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus então disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só para finalizar, não há outra solução mais. O que você imaginar, pensar em situação, qualquer uma que seja, qualquer área da tua vida, Jesus é a saída. Jesus é a cura. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus quis trazer essa mensagem bem objetiva, porque o Senhor falava no meu coração. Eu sei que a minha igreja já conhece quem eu sou, mas eu preciso despertá-los para essa verdade. Porque muitas vezes eles vão precisar usar essa palavra para falar com alguém. E hoje você que ouviu na internet, você que esteve aqui, aprendeu que Jesus é o antídoto contra o veneno do pecado. Então você vai ter tranquilamente. Deus falava no meu coração: muitos vão sair daqui, desse culto, com essa mensagem no coração e na mente. E vai precisar dessa mensagem para pregar para um ente querido, uma pessoa que você ama. Então você vai se lembrar do que esse culto hoje mexeu com a sua vida. E como foi importante você entender essa parábola, essa comparação entre a cobra, entre o veneno, entre o diabo e o pecado. Amém? Glórias a Deus. Não se esqueça, tá? Se a pessoa for pescador ou gosta de acampar, se está no meio do matão, foi picado, vai ficar lá, continuar fazendo o que lá? Até morrer? Né? Então, é assim também. Continua no mundo não. Você que é do Senhor, glórias a Deus. Mas um dia você vai saber usar essa mensagem para alguém que gosta de ficar no meio do mato, picado pela cobra. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, eu preguei o Teu Evangelho, Senhor. Preguei a Tua palavra trazida para esse povo e para todos que estão aqui presentes e para todos que estarão ouvindo pela internet. Deus, em nome de Jesus, que chegue aos corações da forma que o Senhor revelou, pois somente Teu Espírito pode testificar esta verdade, Senhor. Derrama uma unção de libertação e de cura, mas principalmente de salvação, Senhor, para destruir toda a obra do inimigo, porque é para isso que Jesus, o Teu Filho, se manifestou. Então eu invoco esse poder agora do Teu Espírito Santo, da Tua unção, desfazendo toda a obra do inimigo, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus. Na internet, se alguém está desejoso de fazer uma campanha dessa, sentiu no seu coração
lamentou até de não estar presente fazendo uma campanha dessa. Até pensou consigo: eu queria estar lá em Londrina só para fazer uma campanha dessa. Aí eu venho te contar a vantagem e a boa nova. A internet também nos dá essa vantagem, porque ela é mundial. Então onde você estiver, no mundo inteiro, você pode entrar em contato comigo no meu e-mail pessoal. Passa agora na tela o meu e-mail, você observa ali, é meu pessoal, sou eu mesmo que abro, eu mesmo que respondo, e eu mesmo envio para você uma folha dessa gratuitamente. Eu te envio no anexo, você depois imprime quantas você quiser, lembrando que é uma folha para cada causa, tá bom? E aí você preenche ela como os irmãos aqui na igreja e vem semanalmente abrir o nosso blog, que é na comunidade evangélica A Mão de Deus, Blogspot, né? Você abre lá, como você encontrou essa mensagem, e aí você pode fazer semanalmente essa campanha até completar 7 semanas e ver a glória de Deus porque você creu, amém? Então, se alguém aqui na igreja pegou a folha, é o primeiro dia, assim como na internet, já recebeu a folha, já é o seu primeiro dia, já está com a folha em mãos, tanto igreja como na internet, se coloque em pé. Vamos orar então pelo início da sua campanha em nome de Jesus. Vamos ver os irmãos que aqui se colocarem em pé, os demais se estendam as mãos, por favor, em nome de Jesus. Você que está na internet, entre na presença do Senhor também, e a igreja vai estar intercedendo por aqueles que estão iniciando a campanha. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão iniciando uma campanha de libertação com um propósito, de entregar nas tuas mãos uma causa que para eles pode ser até impossível, mas Senhor, eles aprenderam pela tua palavra que nunca houve, jamais haverá impossíveis àqueles que creem. Então eles entregam nas tuas mãos esta causa, para que sejam ou eles mesmos libertos, ou um terceiro, uma pessoa pela qual eles estão orando nesse momento. Eu não sou onisciente, Senhor, eu sou apenas um servo teu. Estou registrando isso para a tua glória, mas o Senhor sim, o Senhor tem o poder de sondar corações, esquadrinhar pensamentos e encontrar a fé verdadeira nesse lugar, ou até na própria internet, Senhor, e dar ordem a teus anjos, que sejam colhidos esses pedidos, que sejam levados diante da tua presença. O Senhor tem esse poder, Pai. Então faça isso para a tua exclusiva glória, porque aonde o Senhor encontrou fé, é ali que o Senhor vai derramar a tua graça, para que possam eles serem abençoados e dar testemunho da tua glória sobre a vida deles. Em nome de Jesus eu creio, Senhor, que esse povo está orando e determinando a vitória no nome de teu Filho Jesus, e esta vitória glorificará o Senhor, que é Pai, o teu Filho Jesus e teu Espírito que habita em nós. Se você está orando, tomando posse da tua vitória, faça essa oração comigo agora, tanto aqui os presentes quanto na internet. Digam, repita essas palavras: Senhor Deus, eu entro em tua presença, em nome de Jesus, apresentando a minha causa, a qual o Senhor já sabe, e eu escreverei nesta folha, detalharei para a tua glória, para mostrar no mundo espiritual que eu confio no Senhor, pois só o Senhor é Deus. Eu entrego em tuas mãos e espero a minha vitória com paciência no Senhor, e darei testemunho, porque só o Senhor é Deus e eu confio no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém? Oh meu Deus, que assim seja para a glória de Deus. É simples mesmo assim, amados. Preencha a sua campanha, volte mais 7 semanas, pode se assentar. Você também na internet, 7 semanas, faltam 6 no caso, hoje é a primeira. Você pode então, no nome de Jesus Cristo, voltar mais vezes e estar apresentando essa campanha, não mais orando. Os outros vai fazer como os outros irmãos vão fazer agora. Eu vou convidar que fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia, e você não precisa mais apresentar a sua campanha, já foi apresentada, agora você vai fazer uma declaração de fé. Então você que pegou a folha a primeira vez hoje, você vai voltar aqui e vai fazer como esses irmãos estarão fazendo, em nome de Jesus. Assim também na internet, quem está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, aliás. Digam todos juntos, os que estão aqui na igreja e na internet, digam: Senhor, eis-me aqui, mais uma vez, diante da tua presença, em nome de Jesus, declarando publicamente a minha fé, porque lá no primeiro dia da minha campanha, eu declarei que eu estava entregando em tuas mãos, porque eu confiava e confio no Senhor, e estou aqui para te glorificar, mostrando a minha fé, porque a minha fé tem obras, e a obra que eu tenho é essa, de estar aqui, orando e determinando que eu já tomei posse da minha vitória, e eu darei testemunho dessa vitória em nome de Jesus. Diga amém?
Olha aí que vergonha das trevas, né? Tentou impedir de você estar aqui, tentou fazer você tropeçar, você não continuar a sua campanha, e você está aí, declarando publicamente a sua fé. Diga glórias a Deus. Então deixa eu orar para a sua campanha agora. Senhor Deus, eu ligo a fé desse povo com a minha fé com a deles, e a nossa oração está agora ligada, Senhor, para declarar no mundo espiritual, para a tua exclusiva glória, que este povo é o que a tua palavra diz que eles são. Somos todos nós aqui mais que vencedores em Cristo Jesus, e os testemunhos virão para que o teu nome seja glorificado através do nome de teu Filho Jesus. E os que creem que tomam posse da vitória, digam amém. E aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia, glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar aqui. E vocês que terminaram, por favor, no final do culto, você coloca a tua campanha dobradinha ali no vaso de oração, para continuar recebendo a intercessão da igreja. Você da internet, terminou sua campanha, já é o 7º dia, volta a falar comigo. Se é que já nos falamos, eu te orientei o que fazer, mas alguns me pedem essa informação lá no princípio, eu já dou orientação, mas outros não, depois que terminam voltam a falar comigo. Então se você não fez isso, volte a falar comigo, que eu terei o maior prazer orientá-lo como você faz com a campanha quando ela é terminada, em nome de Jesus, tá bom? Aqui na igreja é fácil, é só levar lá no vaso de oração. Os que estão felizes com Jesus, digam glórias a Deus. Amém?